Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. A cada semana recebemos personalidades da política, cultura, educação, esporte, saúde e de outras áreas para falar sobre suas carreiras e temas relevantes do nosso dia a dia. E aqui você já sabe, o pensamento é livre, o diálogo é real, sem filtro. Hoje a gente conversa com ele, que é ator, diretor, maquiador, iluminador, professor de teatro e falta ar para trazer tantas atribuições para uma pessoa só. Ele que é um artista completo, veio ao Maranhão ao convite do Festival Guarnicê de Cinema, que lhe prestou homenagens na edição deste ano. Para falar sobre vida, carreira e suas muitas e tantas artes, Silvério Pereira, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão aí acompanhando a gente. E vamos lá, né, vamos tirar os filtros e falar tudo que a gente pensa. Bom, para essa conversa, eu conto com a presença da Bruna Castelo Branda, jornalista e roteirista da TV Mirante, e do Valber Souza, cineasta e produtor da TV Difusora, a quem eu agradeço muito pela disponibilidade. Antes de começarmos a nossa conversa, um VT rápido sobre a trajetória do nosso convidado de hoje. Vamos conferir. Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre gostei muito de desenhar, de pintar, de escrever coisas, essa relação com a televisão, quando a televisão chega dentro da minha casa, e aí eu começo a assistir os programas, e aí começo a brincar de fazer parte desses programas. Então existem várias interferências artísticas de diversas áreas também, e aí eu fui assim, caramba, eu acho que eu gosto disso. E aí eu fui contramão de tudo que a minha cidade dizia que era para fazer. Mas eu nunca tinha visto um teatro profissional. E aí quando eu vi pela primeira vez uma peça de atores profissionais, eu fiquei completamente encantado por aquilo. Falei, eu acho que eu quero fazer isso da minha vida. Filho de uma lavadeira com um pedreiro, de uma família extremamente pobre, mas que conseguiu romper com todas as adversidades sociais que poderiam ter destruído esse garoto de alguma maneira, ainda mais é isso. Filho de família pobre, estudante de escola pública, LGBTQIAPN+, então assim, é nesse lugar que eu falo sobre adversidades. Mas essa figura rompeu através do estudo, através da dedicação, através do afeto familiar também, do apoio familiar. O trabalho que eu tenho hoje é de virar essa referência para que consigam enxergar, essa juventude consiga enxergar essas possibilidades. Para ser drag não precisa ser gay, né? Quem foi que disse isso? Eu vivi muito tempo sem ver todas as coisas que eu posso fazer, porque me escondi, baby, dentro de você. E me convidaram para fazer um circuito do movimento LGBT. Quando eu me vi, eu estava dentro da militância. Eu estava dentro do movimento político LGBT. Então, na verdade, eu fui puxado para esse movimento. Eu não fui de forma proposital, né? Me levaram e me sinto muito bem. O fato de não me intimidar com isso não necessariamente me traz bônus o tempo inteiro. Me traz algumas dificuldades, algumas retaliações, exatamente por tomar essa decisão de ser assumidamente um homem LGBTQIAPN+, um cara gay, dentro de um mercado que às vezes as pessoas não estão disponíveis para ter essa imagem tão explícita. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante nisso tudo, porque quando você é criança e você consegue enxergar essas figuras na televisão, esses protagonismos, você não se sente só. Você consegue entender que você não é um indivíduo sozinho com essa questão na sociedade. Não. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti. Levava um canivete no cinto e o pandeiro na mão. A minha formação enquanto artista é dessa multiplicidade mesmo, assim. Eu sempre me enxergo enquanto artista como um mosaico de todos os mestres que eu tive, assim. Eu pude escolher ao longo da minha trajetória, com todos os diretores que eu trabalhei, eu fui escolhendo o que cada um daqueles diretores me motivou, me afetou, me causou algum sentimento que fosse bom.
E aí eu fui escolhendo disso e construindo a minha maneira de ser artista. Eu sempre me considerei um artista atrevido. Foi tudo meio uma coisa acontecendo atrás da outra, porque eu tava na peça, a peça me leva pra novela, a Glória Pérez acha que eu canto, me coloca números musicais na novela, aí eu vou pro cinema, sou levado pro cinema pelo Bacurau, fazendo o show dos famosos. Falei, pô, então é um caminho fluido, assim, as coisas estão acontecendo por conta própria. Eu fui entendendo que para ser ator, eu precisava ter um conhecimento geral sobre tudo que acontece ao meu redor. Eu costumo dizer que eu sou formado em atuação, eu sou ator, mas eu fui pegando um pouco de técnica de cada uma dessas áreas também para poder me fortalecer ainda mais dentro da arte da interpretação. Então eu fui experimentando e fui criando luzes, figurinos, maquiagens e que me tornou esse artista mais diverso. Lunga realmente é um grande presente, sabia? E, pô, ganhei o prêmio do cinema brasileiro, gente. Tenho um maior carinho por isso. Acho que a lembrança mais maravilhosa de Bacurau é trabalhar com o Kleber e com o Juliano, assim, porque dois diretores completamente juntos no seu ofício, sabe? O Kleber é esse diretor muito dentro da cena, um diretor mais técnico, e o Juliano é esse diretor mais emocional, assim, ele se empolga com a coisa, ele quer estar junto de ti, ele quer trabalhar com a sua emoção. Eu tenho o privilégio, assim, de ter personagens marcantes e que todos eles têm um ponto específico para cada público e isso me deixa muito feliz. Eu só quero subir no palco se algo me disser e se eu tiver algo pra dizer pras pessoas. Essa foi a minha decisão. Então é esse Silvério Pereira que vocês acabaram de assistir, mas ao nosso lado, não é? Silvério Pereira para conversar um pouco mais sobre vida, sobre carreira. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Silvério, por ser um ator com tanta envergadura, com tudo isso que você tem a oferecer, eu queria perguntar de onde que vem, né, essa veia artística? É desde criança ou desde criança você sempre foi uma pessoa muito ligada às artes ou isso veio a se fortalecer à medida que você foi crescendo? Olha, foi tudo muito intuitivo. Eu lembro que durante a minha infância eu tinha uma coisa sempre meio fora do que os meus colegas pensavam. Assim, eu sempre tive uma cabeça muito mais da imaginação do que da prática, da ação. Eu gostava de tudo que era lúdico, eu gostava dentro da escola de pintar, de fazer coisas artesanais, cestinha de garrafa PET eu amava, pintar o cheiro do mimeógrafo me deixava feliz, porque sabia que era o dia que a gente ia fazer pinturas. Quadrilhas, por exemplo, sempre foi uma coisa que sempre chamou muita atenção, porque a quadrilha tinha essa coisa da dança, da encenação, do teatral e do coreografado. Então eu sempre tive essa coisa quando criança, mas eu nunca soube o que era arte. Na minha cidade, durante o momento em que eu vivi na minha cidade, que foi até, os meus 13 anos, eu não sabia o que era uma formação artística. A gente não tinha, até porque a gente está falando aí entre 88 a 94. Então dentro do sistema educacional, a educação artística ela não era obrigatória, e aí por não ser obrigatória, você não tinha também profissionais que de fato estavam qualificados para dar aula de arte. O que você tinha é: "Ah, Bruna, você é a professora de português que sabe pintar, então você vai dar umas aulinhas de pintura". Então quando você faz isso, então a Bruna que já tem, como professora de português, que já tem uma série de atribuições para fazer, ainda tem que se preocupar em procurar pinturas para as crianças, até ela vai com mau gosto para essa função. Então se essa função chega de mau gosto, como que o aluno recebe? Também com esse mesmo sentimento, de que: "Ai, caramba, já estão enrolando de novo a aula, estão botando empurrando pinturinha aqui para passar o tempo". Então você acaba ganhando um mau gosto pela arte, um desinteresse. Então essa deseducação sobre a importância da arte, inclusive na percepção de que a arte pode ser algo profissional, pode ser algo de fato que você tenha investimento, isso já começa por aí, por você desacreditar, você fazer as crianças desacreditarem. Com o tempo e felizmente, esse sistema educacional mudou muito. Então a gente passou a ter profissionais qualificados,
e na dança, no teatro, na música, e esses profissionais começaram a entrar dentro das escolas, e isso a gente começou a ter uma outra percepção artística, uma outra formação, mas eu não passei por isso. Eu só vim ter ciência disso aos 14, 16 anos, quando eu ingresso no ensino médio, na Escola Técnica Federal, porque ainda era Escola Técnica Federal. Então eu levei tardiamente para entender o meu lugar enquanto artista. Tudo que eu sabia antes era intuitivo, era empírico, era uma coisa que acontecia dentro de mim e eu não sabia segurar. E em relação, como a gente sabe que a arte também era meio no segundo plano na nossa geração, né, eh, quando foi que tu te entendeu que era isso que você queria fazer? Porque, assim, tu sabia que tu tinha alguma coisa, sabia que tinha uma coisa que te inquietava, mas, encarar isso como uma profissão, quando foi que tu pensou: "Eu não preciso de outra profissão, eu sou artista"? Quando no ensino médio, eu é isso, né, eu sou estudante de escola pública desde o início, meu ensino infantil, meu ensino fundamental, meu ensino básico e a minha formação, a minha acadêmica é dentro da escola pública. Mas é só quando eu chego no ensino médio, porque aí eu vou para o Instituto Federal, aliás, para o Instituto, tenho medo de falar instituto, porque hoje é Instituto Federal. Mas quando eu entrei em 96, ainda era Escola Técnica Federal. E aí o que que tinha dentro da escola técnica? Tinham cursos tecnólogos. Você entrava para fazer o ensino médio e 1 ano de técnico em alguma área. E essa área ela era para os homens eram as áreas de mecânica, estrada, química, as mulheres era turismo. Era isso que tinha destinado. E aí quando eu entro na escola técnica, o que que acontece? Que é uma escola para formação de mercado de trabalho, a escola técnica me faz pensar que o esporte e a arte são fundamentais para que a gente tenha, dentro do mercado de trabalho, profissionais qualificados e diferenciados do que as outras escolas técnicas estão oferecendo. Porque as outras escolas técnicas eram focadas apenas na ciência técnica da coisa, de como executar. A Escola Técnica Federal ela estava interessada em ensinar a executar a base científica, mas, para além da base científica, a base humana, a base de relacionamento. E aí eles começam a perceber que a arte e o esporte são os 2 elementos cruciais para isso, porque não tem como não fazer isso sem estar em contato. Você não tem como jogar, você não tem como, fazer uma peça, você não tem como não compartilhar com o seu colega dentro da sala de arte, dentro da sala, esportiva, dentro de uma quadra esportiva. Só que a gente está dentro de um ambiente técnico preparando para o mercado de trabalho. Quando eu percebo a arte, aí o meu primeiro contato com a arte é dentro desse espaço, imediatamente o meu cérebro faz uma ligação de que, caramba, então isso daqui também pode ser um potencial para o mercado de trabalho. Isso daqui também pode ser algo que pode me ajudar na minha situação financeira, no meu desenvolvimento. E aí eu encaro o teatro como uma profissão, como meu lugar de profissionalismo. E aí eu nunca deixei de encarar o teatro dessa forma. Então é mais ou menos ali por volta dos meus 16, 17 anos, e principalmente quando eu ingresso no ensino médio, nesse lugar tecnológico da escola técnica, que eu começo a ter ciência, consciência de que o teatro pode ser também um lugar de profissão. E não apenas isso que a gente estava falando há pouco tempo, né? Não apenas um passatempo, não apenas um hobby, e sim como meu primeiro objetivo. Você tem falado de educação, né, e a educação ela é a base de tudo, né. E como é que tu percebe essa crescente de formação, né, dentro do audiovisual, do cinema, da atuação, né, que hoje em dia o Ceará, o Maranhão, a Bahia, esse eixo norte, nordeste tem se destacado muito, né, muito por essas formações, né. Como é que tu entende essa crescente, principalmente do nordeste e do norte, fora desse eixo, Rio, São Paulo, que também entrega muito, mas o nordeste e o norte tem essa crescente, né, principalmente com o cinema. Eu acho que é óbvio que o centro-sul, né, do nosso país, eles foram muito mais privilegiados, né, então eles tiveram durante muito tempo uma caminhada muito mais larga do que a gente dentro desses conhecimentos, porque afinal de contas esses conhecimentos chegavam lá. E aí havia-se o pensamento de que não precisava chegar até aqui, porque nós éramos uma região que só servia para servir, de fato, né, tanto que todo o êxodo que acontece, né, todo esse movimento de sair do Nordeste para o Sudeste é para construção, é para levantar as cidades, é para fazer prédios, é para trabalhar nos serviços de porteiro, de empregada, enfim, todos esse lugar do serviço, e não no lugar de fato de como ponta da pirâmide de um mercado. Então não dá para negar isso.
Mas que bom que ao longo dos anos a gente foi sabendo deixar essas figuras entrarem, fazerem a formação e a partir disso despertar na gente a busca da nossa própria formação. E aí quando a gente faz isso, a gente começa a ignorar o Sudeste, o Centro-Sul, e a gente começa a ir em busca não deles, em busca de outros lugares para crescer. E aí a gente vai em busca de novas informações. Essas novas informações vão chegando aqui e a gente vai reconstruindo essa educação, essa formação do que é o cinema, do que é o audiovisual, do que é o teatro, do que é a música, do que é, enfim, a arte no nosso país. E a gente constrói um espaço nosso. E aí a prova dessa construção é que nos últimos 10, 12 anos, as grandes produções cinematográficas de maior visibilidade no mundo foram produzidas no Nordeste. A gente tem o próprio Bacurau, Tatuagem, Madame Satã, Pacarrete, o Agente Secreto. Então, assim, todas essas últimas produções foram feitas no Nordeste, por produtores nordestinos. Então, hoje a gente tem um potencial gigante. O último trabalho que eu fiz aqui no Maranhão, que foi o De Repente Drag, quando eu chego aqui, um dos motivos que a Rafaela Gonçalves, a diretora, me convence a trabalhar no Maranhão é que ela diz: 90% da minha equipe é maranhense. E aí o que mais me interessa é entender, então, o que é o cinema do Maranhão. E aí que bom que eu vou estar fazendo cinema no Maranhão com a galera que faz cinema aqui, e não com a galera que foi importada. E ela fez uma coisa muito interessante, porque a única pessoa que ela foi atrás foi a pessoa do áudio, porque dentro do Maranhão, em São Luís, ela não tinha uma pessoa capacitada para isso, mas ela contratou alguém de fora com a obrigação de capacitar alguém aqui. Então é sobre isso que eu estou falando. A gente pode até usufruir desse lugar, porque de fato ir em busca de conhecimento não é problema para ninguém. A gente precisa ir em busca do conhecimento o tempo inteiro, a todo instante, mas a gente não pode ser refém desse conhecimento. A gente precisa absorver esse conhecimento, se fortalecer com ele e ir em busca de outros lugares que possam também nos fortalecer ou construir a nossa forma de conhecer. Agora, Silvério, eu assisti a uma entrevista recente sua à Rio TV Câmara, em que você contou como foi seu processo de vinda, né, de ida, na verdade, do Nordeste para o eixo Rio-São Paulo. Você foi apresentar um espetáculo, né? Você não foi em busca de uma oportunidade, que não é geralmente o caminho que muitos artistas anteriores fazem. Eles saem daqui em busca de uma oportunidade. Mas como é que foi para você e como que era esse cenário aqui no Nordeste que fez você se tornar esse ator que produz as suas próprias narrativas, que está produzindo e criando as suas próprias formas de levar a informação? Como é que foi a sua construção para que você fosse até lá como um convidado, como alguém para levar um espetáculo? Eu não vou dizer que acreditar de que algum dia eu estaria dentro de um universo cinematográfico, televisivo, de reconhecimento nacional, eu não posso dizer que eu nunca pensei sobre isso, assim. Claro que eu pensei, é óbvio que eu pensei, só que eu sempre fui uma figura de muito pé no chão. E aí nesse lugar de pé no chão, e quando eu digo assim, quando eu entendo o teatro como um lugar de profissão, e aí eu presto expediente ao meu ofício, porque também tem isso, tem muitos artistas que só querem o lugar da fama. E aí, por exemplo, quando eu dou ações formativas, quando eu sou chamado para dar oficinas de interpretação, de atuação para o teatro ou para o cinema, a primeira coisa que eu digo é: se vocês vieram aqui querendo entender como é que vocês vão se tornar famosos, eu não tenho a menor possibilidade de explicar para vocês, porque nem eu sei como eu cheguei nesse lugar. Agora, se vocês estão interessados aqui em entender como é a técnica de atuação, isso eu posso ajudar. Nesse caminho eu posso ajudar, nos outros caminhos aí vocês vão se virar com o que o funil desse mercado de trabalho pode oferecer. Então, eu acho que tem uma coisa muito séria a se pensar, é que desejar esse lugar não é um problema. Agora, quando o seu objetivo inicial é sempre esse, e unicamente esse, aí a gente tem um problema. Porque pode ser que você não chegue até lá. E isso você vai se frustrar. E quando a gente está falando sobre isso, é muito interessante a gente falar sobre uma questão que é: eu não estou falando único e exclusivamente de artistas. Se a gente olhar toda a área de mercado de trabalho, nem todo advogado é o advogado mais grandioso, milionário, incrível, fantástico e de reconhecimento mundial. Nem todo médico tem isso. Nem todo professor tem isso. Então por que a gente obriga que todos os artistas tenham? É um mercado de trabalho. Alguns vão chegar até lá e outros não vão chegar. Mas o mais importante é onde você chegou e onde você está, que você faça isso com toda a integridade possível. Que você tenha toda a sua dedicação necessária para que você se sinta bem no lugar onde você está. Sempre com o desejo de ir mais além.
sempre com a importância de pensar: "Mas eu posso alcançar mais, eu posso ir até lá, eu posso chegar até ali". Por que que eu tô falando tudo isso? Porque quando eu recebo o convite para fazer uma circulação lá fora, com a minha peça, e aí a Glória Pérez me assiste e me convida para fazer a novela, que é isso que você tá dizendo, né, eu não estava lá procurando a Glória Pérez. Eu nem mandei convite para ela comprou o ingresso da peça sem eu nem saber. E ela esteve lá e me convidou para fazer a novela, e isso faz com que eu entre dentro do mecanismo do audiovisual da televisão. Mas eu não procurei esse caminho, sabe, isso foi acontecendo. E isso só foi acontecendo porque eu tenho muita clareza do lugar que eu estou e aí volto a dizer, de todo o conhecimento que eu tenho sobre a minha área. E aí eu volto a falar sobre isso, porque quando eu fui assinar o meu primeiro contrato com a Globo, o cachê que eles me ofereciam, o salário, não era nem cachê, o salário que eles me ofereciam de CLT não cobria o que eu ganhava com teatro. O que eu ganhava com teatro era 5 vezes mais do que eles estavam me oferecendo como salário. E aí eu olhei pra eles, isso já com a Glória Pérez me querendo na novela. Eu olhei pra eles e falei assim: "Olha, eu agradeço muito, mas eu não tenho condições de ficar com vocês". "Mas por quê?" "Porque eu ganho mais fazendo teatro. E eu não vou abrir mão daquilo que eu ganho mais pra ficar aqui ganhando isso só por causa de que eu vou aparecer na televisão. Desculpa, mas eu não vou". E aí eu encerrei o assunto assim. Aí a Glória Pérez soube, mudou a situação e aí o meu salário mudou. E aí havia uma então assim, toda essa história para dizer que eu só tive poder de barganha sobre isso, porque o meu objetivo não era ser famoso, o meu objetivo era trabalhar. O meu objetivo é o meu ofício, o que é que eu faço com o meu ofício? O que é que eu faço de dignidade para todo o conhecimento que eu adquiri, desde o momento em que eu entrei na universidade para me formar como um ator em artes cênicas? O que que isso importa para mim? Para que no final eu bote isso em detrimento por um valor que não está pagando nem aquilo que nesse momento eu estou satisfeito. Com o teatro eu já tinha alugado a minha casa, mobiliado a minha casa inteira, com o teatro eu já tinha comprado o meu primeiro carro, usado, mas eu já tinha trocado por um carro muito melhor, tudo com dinheiro de teatro. A primeira entrevista que eu dei de televisão, quando me perguntaram: "O que que você fez com o dinheiro da TV?", eu disse: "Nada, eu já tenho. Até agora eu não fiz nada. O que eu podia fazer, eu já fiz com dinheiro de teatro". Então é muito importante que a gente tenha clareza do que se quer do nosso ofício, do que se quer do nosso trabalho, para que a gente não fique tão frustrado. A gente tenha muita consciência do que você está planejando e do caminho, do percurso que você está fazendo para conseguir alcançar isso daqui. Porque talvez a sua frustração seja exatamente o percurso errado que você fez. Fala poderosa, né, Silvério? Você é uma pessoa bem, convicta do que quer, e a gente vai continuar, que eu sei que vocês vieram muitas perguntas a partir dessa fala, mas a gente vai ter que paralisar um pouquinho aqui esse bloco. O Sem Filtro faz uma rápida pausa e volta daqui a pouco. Não sai daí. O programa Sem Filtro está de volta aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. Hoje conversando com Silvério Pereira sobre teatro, televisão, cinema e arte. Ao meu lado, Bruna Castelo Branco e Valber Souza, nossos jornalistas convidados. E agora está com vocês aí a palavra. Você estava falando no bloco anterior sobre ter clareza do seu ofício, ter clareza do seu trabalho, do valor que ele tem para você, para sua arte, para a arte que você manifesta. E eu vejo muito tuas entrevistas, eu sou bem fã do teu trabalho, gosto muito das tuas atuações, e eu percebo que tu é um ator de resistência, não só dos papéis que você escolhe, mas a forma como você se expressa, a forma como você se coloca. Você acha e a gente passou recentemente por um processo no Brasil de ataque aos artistas, ataque à cultura. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse papel que um artista tem que ter, nesse momento e em todos os momentos que a gente precisa ter, como o artista pode se manifestar além da sua arte. Eu gosto muito de dizer uma frase que é isso, assim, a arte para mim ela é o primeiro sintoma de uma sociedade doente. É na arte que a gente começa a manifestar coisas que incomodam na sociedade. Então se a gente vê a história da humanidade, foi sempre a arte que registrou essas questões. E aí por isso, os artistas são tão atacados quando a gente tem governos ditadores, quando a gente tem governos fascistas, nazistas, porque eles sabem que a educação e o Bacurau, por exemplo, é um filme que fala muito bem disso. A educação, o primeiro ataque que se tem na cidade é sobre uma escola. A gente precisa destruir essa escola, a gente precisa destruir a comunicação entre eles, a gente precisa cortar o Wi-Fi, a gente precisa tirar os remédios, a gente precisa, enfim. Esses esses mecanismos de saúde, educação,
são lugares muito concretos de se destruir. Porque você consegue tirar os livros, você consegue não ter mais essa assistência do SUS, por exemplo, para você, se você quer destruir o Brasil, você tira a assistência do SUS, que aí a gente vai ver um caos se estabelecer. Então isso é concreto. A arte tem uma coisa que não tem esse lugar do concreto, eles não sabem por onde eles vão atacar. E aí eles começam atacando, encerrando os editais, tirando o Ministério da Cultura, tirando todos os artifícios que de alguma maneira eles entendem que é por ali. Só que eles são tão idiotas, tão burros, que é isso, a gente não depende dos editais. O artista não depende dos editais, o artista não depende de uma instituição para acontecer. Ele tem uma coisa que é muito legal ter vocês juntos com a gente. Porque a gente faz com que vocês tenham muito mais visibilidades, instituições, patrocinadores, sabe? Os editais são importantes para fomentar a arte, mas os editais não fazem com que a arte a arte exista. Os editais não são a principal função de existência da arte. Eles têm uma função fundamental como políticas públicas para fomentar, mas não na existência da arte. Porque a gente sempre vai existir. Mesmo sem dinheiro, mesmo sem espaço para acontecer, e aí está na história da arte. Quando o Marquês de Sade quando tiram tudo dele, ele resolve escrever com o próprio sangue, ele resolve escrever com as fezes, porque é algo que não dá para ele precisa colocar isso para fora, precisa expor isso que ele está sentindo. Se não existem teatros, a gente vai para as ruas, a gente faz o teatro de rua, sabe? Se não existe produção cinematográfica, a gente vai começar a usar os celulares e vai produzir filme com celular de alguma maneira. Se a gente não está podendo ir para os espaços por conta da pandemia, a gente vai fazer teatro online, a gente vai produzir alguma... Então, os artistas eles vão achar uma maneira de acontecer. E é isso que irrita esse tipo de governo. Porque eles não sabem como destruir esse mecanismo. E eu acho que é isso que a gente tem de mais poderoso no lugar do artista. A gente vai estar sempre à frente do nosso tempo, porque a gente tem sempre um terceiro olhar sobre tudo que acontece ao nosso redor. A gente é sempre muito analítico de tudo que acontece e a gente tem sempre uma preocupação muito grande de questionar, de provocar. Porque uma outra coisa que eu gosto de dizer é que a gente não pode culpar apenas o artista pelas transformações sociais. A gente tem que entender que o artista ele só sugere algo. O espectador é que colabora com essa construção. A gente sugere uma informação, o espectador pensa também sobre isso, e aí o espectador tira uma conclusão, e é o espectador, ao sair daquele local, que toma uma decisão se ele vai mudar ou não o comportamento dele a partir do que ele recebeu. Então a transformação não foi causada por nós. A gente apenas injetou uma história. E o espectador faz com isso o quê? O que ele quiser. Sobre arte, né, e a arte ela é muito diversa, né, e eu percebo, além de ser muito fã, a gente já trabalhou juntos, né, inclusive, e eu percebo que essa tua carreira ela é muito bem construída com o que tu é também, né. Ser uma pessoa LGBT, mas que também dentro dessa tua carreira, tu também faz outros personagens, né, além vai da drag queen a um homem mais hétero, quase jagunço. Então eu acho que é isso mesmo, ou tu tem uma preferência desses personagens? Eles são mais LGBTs ou esses mais que fogem mais um pouco do que você é também, né? Então é isso mesmo? Não, dentro do audiovisual não. Eu acho que eu construí uma imagem para o Silvério a partir do que eu construí da minha formação enquanto artista, que quando eu percebi que eu poderia usar a minha comunidade dentro da minha arte para fazer resistência, para fazer, qual é a palavra, meu Deus? Pra não era bem a palavra questionar que eu queria usar, mas enfim, para expor, né, também não era essa palavra, tem uma outra palavra que eu queria usar, mas não estou lembrando, mas quando eu decido usar esse tema, a minha comunidade dentro da arte, eu quero expor as mazelas que a minha comunidade sofre. E aí eu vou construindo uma história do Silvério, que é um teatro LGBTQIAPN+. No momento em que eu sou absorvido pelo audiovisual, e aí meu primeiro papel é a Elis Miranda Nonato em A Força do Querer, que é um cara que faz drag queen, o mercado imediatamente começa a imaginar que o Silvério é esse ator que faz esse tipo de personagem, que eu acho que é uma coisa bem limitada do mercado audiovisual, das produtores de elenco do mercado audiovisual. É isso, se você é nordestino, você faz nordestino, né? Se você é LGBTQIAPN+, você faz LGBTQIAPN+. Então, é uma dificuldade mesmo, assim, eu acho que o nosso
Mercado audiovisual precisa, os produtores de elenco do mercado audiovisual precisam abrir suas cabeças. Não somos nós. Eu sou um ator completamente capaz de entender que estou preparado para fazer qualquer tipo de personagem. Isso eu sei. Isso eu tenho consciência. Agora eu bato de frente com essa estrutura do mercado audiovisual que não consegue me enxergar de outro jeito. Mas eu não culpo totalmente o mercado por conta disso, porque eu construí também essa imagem no teatro. E aí essa imagem foi replicada no audiovisual. O que eu acho que a gente tem que fazer é ser inteligente nesses aspectos. Se eu estou sendo absorvido pelo audiovisual e se eu estou fazendo personagens LGBTs, por exemplo, na televisão, o cinema e o streaming já me vê completamente diferente. Né? O cinema já fiz vários personagens muito mais diversos, no streaming também, e personagens que não são LGBTQIAPN+. Como o próprio filme que a gente fez, né, Cruz para Quem Merece, como o próprio Maníaco do Parque e tal. Mas na televisão, por exemplo, as três novelas que eu fiz foram personagens LGBTQIAPN+. Mas qual é o meu lugar de perspicaz e o que me fortalece enquanto artista nesse espaço? É que a Elis Miranda e o Nonato é completamente diferente do Érico, Verônica Queen de Garota do Momento. A gente tem a mesma estrutura dramatúrgica, são duas figuras que fazem drag queen, então nessa linha dramática eles são iguais. Mas os dramas deles são completamente diferentes. O que o Nonato e a Elis têm que alcançar e sofrer não é o que a Verônica e Érico têm que alcançar e sofrer. Então, aí no meio disso tudo tem o Zaqueu, que é um homem gay, afetado, que vai para um lugar extremamente rústico, heteronormativo, e tem que se adaptar a esse lugar e sofrer o bullying. Então eu consigo mostrar, mesmo fazendo personagens de LGBTQIAPN+, que esses personagens eles são diversos, eles são diferentes. Então eu consigo dizer para a sociedade que, por isso que as letrinhas são importantes, tá, gente? Não é porque nós somos duas figuras LGBTs gays que nós somos iguais. Eu, enquanto um homem gay, tenho pensamentos completamente diferentes de qualquer outro homem gay. Desejos, ambições, nós somos bem diferentes. Então eu tento imprimir isso. Então hoje não me incomoda. Se vem um outro personagem LGBT para que eu faça, isso não me incomoda. Até porque eu me sinto desafiado a trazer mais uma diversidade dentro da minha comunidade e colaborar com essa questão. Eu quero colaborar para fazer entender que a sociedade precisa compreender que nós somos diversos, que nós somos o LGBTQIAPN+, com todas as letras possíveis. Perfeito. A gente vai para mais um intervalo, eu sei que o papo está muito gostoso, mas na volta, o último bloco do programa Sem Filtro de hoje. Até já! Voltamos para o último bloco do programa Sem Filtro, aqui pela sua TV UFMA. Hoje conversando com Silvério Pereira sobre carreira artística, cultura e também vamos falar um pouquinho sobre o Festival Guarnicê de Cinema, que esse ano chegou à edição 48. E ao meu lado, para essa conversa, eu tenho a companhia dos nossos jornalistas Bruna Castelo Branco e Valber Souza. A gente começa esse terceiro bloco falando justamente sobre o que traz você, o que trouxe você ao Maranhão, que foi essa homenagem muito linda que o Festival Guarnicê de Cinema prestou a você. Como é para você? Como é que foi receber isso e saber que a sua arte também encontra meandros aqui em Terras Maranhenses? Eu estou muito feliz, assim, porque a minha primeira relação com o Guarnicê foi em 2023, quando eu ganhei melhor ator coadjuvante pelo De Repente Drag, esse filme da Rafaela Gonçalves, que me trouxe para o Maranhão para trabalhar com audiovisual aqui, e também por ser um nordestino homenageado por meus irmãos do Nordeste, né, nessa terra tão linda, tão maravilhosa, e ter essa homenagem, como teve o vídeo aqui no início, né, falando sobre minha trajetória, que me faz pensar assim, o como a minha arte, o como o meu trabalho é um serviço à humanidade mesmo. Então foi uma noite bem emocionante. Silvério, você falou meus irmãos aqui, então assim, eu considero que você já é de casa. Então assim, como é ser homenageado em casa, assim, ter sua arte reconhecida em casa, no Nordeste, conversando com seus pais, conversando com pessoas que você já trabalhou aqui, como foi essa sensação? Eu acho que é talvez o maior reconhecimento que a gente queira o tempo todo, né, porque quando a gente sai de casa para trabalhar, a primeira coisa que a gente espera é o reconhecimento dos pais, né, a gente espera que os nossos familiares nos reconheçam. Porque às vezes a gente tem esse lugar na vida de que você está trabalhando num lugar onde todo mundo sabe do seu potencial, onde todo mundo te valoriza, onde todo mundo pensa e te celebra, e aí você sempre fica com um sentimento ruim, porque dentro de casa as pessoas não têm esse olhar para você. Então, para mim, esse é o sentimento que eu tenho aqui de ser homenageado no Guarnicê. É assim, é um lugar de reconhecimento dos meus. Então, para mim, isso é muito maior,
porque a gente tem essa síndrome sim. E isso não é só no Ceará. A gente tem isso no Nordeste, porque isso nos foi colocado na cabeça, sabe, de que tudo que é de fora é melhor. Tudo que vai para fora é melhor. A gente sabe porque a gente vive isso na pele. Eu vou tirar de mim e falar, por exemplo, de Luiz Fidelis, que é um dos maiores compositores de forró, da história e o maior compositor de forró do Ceará. Luiz Fidelis deixou de fazer um show porque o cachê que tinham para eles era de um artista local. E é obviamente que esse lugar do artista local é um cachê bem pequeno, que não pagava nem a banda dele. Ao mesmo tempo que na mesma noite tinham artistas ganhando 700, 800 mil reais para fazerem os seus shows. E Luiz Fidelis não é um artista local, ele só nasceu no lugar do evento. Mas o Luiz Fidelis, ele é um artista de uma responsabilidade nacional. Ele entregou para a história do forró músicas como Meio-Dia. Estou no suor do meio-dia, assoviando a mela. Quem não conhece essa música? Pelo amor de Deus. Então, assim, ser reconhecido no nosso lugar tem uma força muito gigante. Porque a gente sabe, então, poxa, finalmente eu fiz todo esse trabalho para que os meus, primeiramente os meus, me coloquem nesse lugar de celebração. E aí, se a gente se coloca nesse lugar, com certeza, da porta para fora, já vão olhar pra gente diferente. O Maranhão ele é muito diverso, né, além do audiovisual, da cultura. E você já veio aqui a trabalho, eu acredito que você tem essa vontade também de voltar ao Maranhão para trabalhar novamente, mas também para conhecer outros lugares. Então, acho que pode falar um pouquinho mais sobre isso, né, essa tua vontade de querer voltar para cá, mas sem essa correria também de trabalho, mas para curtir, para conhecer o nosso Maranhão, conhecer a nossa cultura de uma forma mais tranquila, né. A cultura me alimenta, né, então, eu não canso de falar isso. Para mim, o estado do Maranhão é um dos estados que mais reverencia a cultura o tempo inteiro, sabe, principalmente no São João. Mas para além do São João, todas as vezes que eu venho aqui, fora do São João, eu saio carregado de muito mais informação. Por exemplo, da última vez que eu vim, eu não sabia da estátua da Índia e do primeiro caso de transfobia e que foi causado com uma indígena e que aquela estátua ali representa isso, eu não sabia disso. Eu não sabia, por exemplo, há 2 anos atrás, da força que é a história da Ana Jansen, por exemplo. O que eu sabia da Ana Jansen é que ela tinha sido uma mulher completamente aristocrata e burguesa. E aí quando você vai ouvir a história dessa mulher, de fato do que aconteceu com ela foi uma pura resistência. Ela foi uma mulher que, do meio de todo esse machismo, desse patriarcado, conseguiu fincar o nome dela na história de um estado, na história de uma região, né, então e que reverbera até hoje. Então todas as vezes que eu venho no Maranhão, eu saio muito alimentado. Eu saio alimentado como, por exemplo, o Valber é um amigo que a gente já trabalhou, e aí a primeira noite que eu cheguei aqui, o Valber me levou no bar do Porto e no bar do Jorge. Então assim, aí eu olhei para aquilo, para tomar uns goró, e aí tá me devendo inclusive mais coisa aqui nessa cidade, porque, eu olhei para o Valber e falei assim: "Cara, a minha cidade não tem isso. A minha cidade não tem esse prazer de sentar no bar, de ouvir o samba de crioula, não tenho o prazer de ouvir a Black cantando, sabe, a Maia Black cantando, não tenho o prazer de sentar com a Emma e você ouvir aquela figura gigante, maravilhosa que vai dar agora, teve agora no Afropunk, e que é a primeira edição que tem aqui no Maranhão, né, então assim, eu vejo isso em vocês. Eu vejo o tempo inteiro, não é só um monumento que está sendo colocado, assim como eu vejo em alguns outros estados. A cultura pulsante, a minha cidade é uma cidade que sucumbe à cultura o tempo inteiro. Se amanhã se eles conseguirem derrubar um prédio histórico, eles vão derrubar. Fortaleza é uma cidade que não tem história, a gente não tem centro histórico em Fortaleza, a gente não vive esse lugar da cultura com a efervescência. E aí quando eu chego aqui e vejo para além dos monumentos, eu vejo as pessoas ardentes, vibrando com a cultura, isso me alimenta demais. Então eu quero muito vir para cá para trabalhar, mais vezes para me alimentar disso e para ver. Eu não conheço os Lençóis, eu não conheço Barreirinha, eu não conheço Alcântara, eu não conheço Atim, eu não conheço, a Chapada das Mesas, então eu preciso ficar mais tempo sim. Pronto, agora Valber tá aí, viu. É uma dos chefes tem que ter, é a missão dele. Esse aqui, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, e aí além de responder a pergunta que eu vou fazer, você já pode emendar as suas considerações finais para quem nos assiste. Mas você veio ao Maranhão para receber uma homenagem de um festival que é produzido por uma universidade pública.
a sua história com a arte começou também em uma escola pública. Então é sempre a coisa pública e a arte conversando e dialogando com a tua trajetória. Eu queria saber de você e também muitos colegas, muitos estudantes estão assistindo a gente aqui por trás das câmeras. O que que você tem a dizer para quem tem um sonho, tanto para quem tem um sonho quanto para as pessoas que podem ajudar a realizar esse sonho, se é que você me entende? É para quem sonha e para quem pode alimentar esse sonho também, para quem tem a missão de alimentar, que no caso o poder público, os governos, enfim. Qual a mensagem que você passa para toda essa galera que está te assistindo agora? Olha, eu acho que é muito interessante quem está dentro de uma instituição pública compreender que você precisa absorver absolutamente tudo que essa instituição é capaz de lhe oferecer. Foi isso que eu fiz durante a minha formação. Eu não estava interessado apenas em me matricular, entrar no Instituto Federal e fazer o meu curso exatamente como ele oferece. As instituições públicas são feitas para isso também. Mas existe uma série de outras coisas, como, por exemplo, existe uma coisa dentro da instituição pública chamada projetos de extensão. E quando essa palavra existe, é para que justamente dentro da sua carreira acadêmica você consiga ampliar a sua visão, sem perder o foco e seguir construindo a sua carreira. Mas dentro dessa amplitude, você pode descobrir outras coisas que te fortalecem ainda mais. Eu sei da decadência, não, eu sei das deficiências que as instituições públicas têm, principalmente dos últimos 6 anos que a gente viveu, e que houve uma política, uma tentativa de destruição, exatamente do que a gente já conversou aqui, né, de destruição desse lugar do cognitivo, desse lugar do aprendizado, para que a gente construísse uma sociedade. Havia um projeto de uma sociedade burra, uma sociedade idiota sendo construído. A gente está tentando resgatar isso de novo, mas sempre vai haver, dentro das instituições públicas, espaços para você cascaviar, para você encontrar e pessoas disponíveis para te oferecer muito mais oportunidades do que só aquilo que você veio fazer dentro do seu currículo. Então vá atrás disso, aproveite. Eu sou uma figura que entrava na faculdade às 7 horas da manhã e saía 10 da noite. E eu repetia coisas, eu fazia coisas porque eu queria fazer, eu fazia coisas fora do meu curso, enfim, eu ia aprendendo o que me desse, o que fosse possível aprender ali dentro, para que eu me sinta hoje com esse respaldo, com esse peito aberto em todo lugar que eu chegar e saber que eu sou uma pessoa de consciência, eu sou uma pessoa, e é isso, uma pessoa com ciência. Eu sou uma pessoa de conhecimento, eu sou uma pessoa de base e de estrutura. Então não me venha querer derrubar isso daqui, porque para quebrar essa estrutura é difícil. Então se construa solidamente, se construa com força, com concreto. E esse concreto quem te dá é, além do seu currículo, as extensões. Então fiquem atentos a isso. Conversa boa, né, gente? E aí uma aula praticamente, uma verdadeira aula que a gente teve. Muito obrigado, meninos, por terem aceitado. Estamos aqui com a Bruna Castelo Branco, com o Valber Souza, nossos colegas jornalistas convidados. Silvério, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, que você volte mais vezes. Pode ser para atrapalhar? Pode ser para trabalhar também, mas também pode vir para aproveitar um pouquinho mais aqui o nosso estado. Bom, a gente chega ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nossas redes sociais. Até a próxima semana com mais um Sem Filtro, o seu espaço de troca de ideias, diálogo e pensamento crítico. Até mais!